Hoje é da Shahera, da Shamitita, que é um dia muito sagrado, muito auspicioso. Se você viajar para algum lugar, no dia de Dashami, você vai conseguir terras. E se você viajar de um lugar para outro no dia do Ekadasi, você vai ficar livre das doenças. Enfim, Dashami é um dia muito auspicioso, Dashami, de uma forma geral. Já Navami, que é o 9º dia da lua, 9º dia a partir da lua nova, ou da lua cheia, não é um dia bom. Vai te trazer a morte, se você viajar no 9º dia da lua. As escrituras falam que você não deve viajar no dia de Navami, senão você vai morrer. O Shastra fala isso. Radashami é um dia muito sem precedente auspicioso. Não vou falar de coisas materiais. Mas para quem canta o santo nome, todo dia é um dia super excelente e auspicioso para quem canta o santo nome. Entende? Todo dia é um dia super excelente e auspicioso para quem canta o santo nome. Porque a pessoa canta o santo nome. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare automaticamente tudo de auspicioso que você tem vai ser destruído se você cantar o santo nome. Porque os santos nomes são muito poderosos. Eu sempre glorifico os santos nomes. Quem não é do ventre puro, pensa: hoje é um dia ruim, hoje não é um dia bom. Quem não é devoto puro pensa assim. Ai. Mas os devotos puros também dão respeito ao Shastra. Respeitam o Shastra também, os devotos puros. Estamos lembrando sobre Gurudeva. Quando o Gurudeva ficou muito doente, o voo dele está reservado de Delhi para Jagannatha Puri. Aí falaram: Gurudeva, mas não é um dia bom para você viajar. Navami, Gurudeva, não é bom para o senhor viajar. Gurudeva disse: não, mas eu tenho que viajar nesse dia, ele falou. Navami Tete. Era Navami Tete. Gurudeva era muito assim, intransigente mesmo. Eu tenho que ir no Navami. Gurudeva viajou de Delhi para Jagannatha Puri. And Gurudev also is devoted also. E o dia do desaparecimento de Gurudeva foi no Navami Tete também. E meu Diksha Guru Shila Vamana Maharaj, ele apareceu no Navami Tete. You say Bhaman Goswami Maharaj appearance. Sim, o dia do aparecimento de Shila Vamana Maharaj e o dia do desaparecimento de Shila Maharaj. É o mesmo nome. Dia do desaparecimento de um, dia do aparecimento de outro. Shila Gurudeva, não era? Goswami Maharaj fez essa lila. Ele queria desaparecer no dia do aparecimento de Shila Vamana Goswami Maharaj. Porque Shila Gurudeva, Shila Narayana Goswami Maharaj e Shila Vamana Goswami Maharaj, os dois eles tinham uma intimidade muito forte, um relacionamento muito íntimo.
Shila Gurudeva e Shila Vamana Goswami Maharaj. Porque Gurudeva, ele tinha deixado o seu trabalho, ele tinha deixado sua família e veio para Navadvipadam. Shila Gurudeva e Shila Narayana Goswami Maharaj. E Shila Bhakti Pragyana Keshava Maharaj tinha falado para Sadhana Sevaka Brahmacharya, que era Shila Vamana Goswami Maharaj. Falou para ele lá pegar Shila Narayana Goswami Maharaj na estação de trem. E era meia-noite quando Shila Narayana Goswami Maharaj chegou e Shila Vamana Maharaj foi lá pegar ele. Estava tudo escuro, não tinha eletricidade naquela época na estação de trem, não tinha nada. Hoje em dia é tudo iluminado e tal. E naquela época o trem era a vapor. Trem a vapor. Era trem a vapor. Era uma fumaceira do trem. Quando o trem chegou na estação de Navadvipa, Sadhana Sevaka Brahmachari pegou um lampião. Tinha muitos passageiros que vieram. Estavam indo aqui e ali, né? Estavam saindo do trem, indo para diferentes locais. Sadhana Sevaka Brahmachari Shila Vamana Maharaj viu uma pessoa que era muito alta. E a Shila Gurudeva Shila Vamana Maharaj perguntou: você é Tiwari? Tiwari? Você é o Tiwari? Tiwari-ji? Sim, como é que você me conhece? A Shila Vamana Maharaj disse: foi Shila Bhakti Pragyana Keshava Maharaj que me enviou para te pegar na estação de trem, levar você para o templo. Maharaj, he brought him railway station to Shila Vamana Maharaj trouxe Shila Narayana Maharaj até o templo. Por isso que Gurudeva, ele sempre louvava Shila Vamana Maharaj. E dizia: Shila Vamana Maharaj foi uma pessoa que me trouxe da estação de trem, me recebeu no trem, na estação de trem, e me trouxe a Devananda Gauri Mata. E Shila Vamana Goswami Maharaj, ele era o servo pessoal de Shila Bhakti Pragyana Keshava Maharaj naquela época. Ele cozinhava para ele e tudo. Shila Vamana Maharaj ocupou ele no serviço. Shila Vamana Maharaj ocupou Shila Narayana Maharaj também, ocupou ele no serviço de Shila Bhakti Pragyana Keshava Maharaj. Por isso Shila Narayana Maharaj ele sempre louvava e dizia, elogiava e falava: foi Shila Vamana Maharaj que me ocupou no serviço ao meu guru Shila Bhakti Pragyana Keshava Maharaj. Eu sempre endividava ele, da mesma forma. No dia de Navami Titi, foi um dia que Gurudeva partiu desse mundo. Foi no dia do aparecimento de Shila Vamana Goswami Maharaj. Então, Shila Vamana, no dia do aparecimento de Shila Vamana Goswami Maharaj, o desaparecimento de Shila Narayana Maharaj e o aparecimento de Shila Vamana Maharaj foi no mesmo dia. Gurudeva foi de Delhi para Jagannatha Puri, decidido no Navami Titi também, um mês antes dele partir. Então virou um dia sobressalente auspicioso também. Então por que eu estou falando isso? O aparecimento e desaparecimento de Guru e Vaishnava é sempre sobressalente auspicioso. As pessoas mundanas pensam: Navami Titi é um dia muito inauspicioso. As pessoas mundanas pensam. Só que para a nossa filosofia Vaishnava, todo Titi é auspicioso. Todo dia é bom.
Então não pensa, Navamititi é inauspicioso. Porque o dia do aparecimento de Srila Vamana Maharaj também foi no Navama. E no caso do desaparecimento também de Srila Narayana Maharaj também foi no Navama. Entendeu? De acordo com o Shastra Amavasya, que é a lua nova, também não é um dia bom. Não é uma titi. Amavasya é a lua nova. Não é bom. Porque Gurudeva apareceu que dia? Narayana Goswami apareceu no Amavasya, no dia da lua nova. E aí era uma lua nova muito especial, que é a Mauni Amavasya. Qual o nome? Mauni Amavasya. Leia na história da vida de Gurudeva. Gurudeva nasceu em Bihar. Em Bakshat, bem perto da margem do Ganges. Super excelente e auspicioso. E era Mauni Amavasya. Essa lua nova especial, lua nova do silêncio. Se você se banhar no rio sagrado Ganges ou Jamuna, no dia de Maunavasya, a lua nova do silêncio, você vai alcançar Goloka Vrindavana. Jai Mauni Amavasya que Jai. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque a concepção das pessoas mundanas e a concepção dos Vaishnavas é totalmente diferente. Mas de qualquer forma, hoje é um dia muito excelente, super auspicioso, muito excelente, porque hoje é Ganga da Sahara, um dia que Ganges descendeu de Goloka Vrindavana e também descendeu de Satyaloka, do Kamandalo do Senhor Brahma. Só de você cantar Ganga, Ganga, todos os seus pecados vão ser destruídos do seu coração. Então, de um dia muito excelente e auspicioso. Leia pelo menos um verso do Bhagavatam, perdão, da Bhagavad Gita. Entendeu? Porque outro nome da Gita é Ganga. Ontem eu falei. Quantos nomes da Bhagavad Gita existem? São 18 nomes. E o primeiro nome da Gita é Ganga. Ganga é muito poderosa. Por que o nome da Gita é Ganga? Gita significa o quê? Guia-te, traia-te e te Gita. Guia-te. Se você recitar os versos da Bhagavad Gita, você vai ficar protegido de Maya. Por isso o nome é Gita. Gita. Guia-te. Guia-te, se você cantar, traia-te. Gita, né? G-I-T-A. Gita, traia-te. Significa que se você ler todo dia a Bhagavad Gita, pelo menos um verso. Um verso. Dharma Kete Kurukete Samaveda Judasavaha Mamaka Pandavashchaiva Kimna Kurvata Sanjaya. Primeiro verso da Gita. Dhritarashtra Dhritarashtra perguntou para Sanjay: ó Sanjay, fala para mim. Os meus filhos de Pandu, eles se reuniram, chegaram no campo de batalha de Kurukshetra. E o que eles estão fazendo lá? O que eles estão fazendo? Chegaram no campo de batalha de Kurukshetra para fazer guerra, para guerrear. Por que Dhritarashtra então fez essa pergunta para Sanjay? Por que Dhritarashtra fez essa pergunta?
sobre o que eles estão fazendo lá. Because Dhritarashtra always afraid. Porque o Dhritarashtra está sempre com medo. Because he knows Ele sabe battlefield of Kurukshetra is very que o campo de batalha de Kurukshetra é um local muito super excelente, auspicioso, muito sagrado, muito puro. O local de Kurukshetra. Daini. Saptamoksha Daini Stan. Um dos 7 locais que concedem liberação é Kurukshetra. Types of liberation place are among the 7 types of liberation place. One is called also Kurukshetra. Kurukshetra é um dos 7 locais que concedem liberação. If you go Kurukshetra, then automatically you will get the Se você for para Kurukshetra, você automaticamente vai alcançar a liberação. Dharmakhetra. Esse local é Dharmakhetra. Any pilgrimage place, Se você for em algum local de peregrinação, mind will be se você vai em algum lugar de peregrinação, a sua mente vai se purificar, ela muda a sua mente. Ela é influenciada por aquele local sagrado. any Não. super excellent auspicious or place, pilgrimage place, then automatically Se você vai em your qualquer mind local de peregrinação, sua mente muda. Ou seja, sua mente ela se purifica, ela se eleva quando você vai visitar um local de peregrinação. So for this regard, Dhritarashtra is thinking, Por isso, Dhritarashtra estava oh, my pensando, son, they arrived os meus in filhos chegaram the pilgrimage place, no local de peregrinação de Kurukshetra. maybe without Então, talvez eles resolvam nem guerrear mais. Eles resolvam resolver os conflitos, eles decidam resolver os conflitos sem guerra. give the Kurukshetra, what is called Hastinapur, to Pandava. Talvez eles resolvam dar Hastinapura para os Pandavas e chegar num acordo sem guerra. Understand? Entendeu? Dhritarashtra he does not like. Dhritarashtra, ele não gosta The Pandavas, they get the dessa ideia Sinhasan de que os of Pandavas Hastinapur. virem reis de Hastinapura. Dhritarashtra não quer. Dhritarashtra, he always thinking, Dhritarashtra, ele está sempre pensando, eu quero que o meu filho Duryodhana, que ele Hastinapur. vire o rei de Hastinapura. É isso que ele quer. Porque já que eu sou rei, o meu filho que tem que ser rei. Then according to my inheritance, O meu filho que tem que herdar o reino, porque eu sou rei. Não é isso que Duryodhana pensa. next thing. Duryodhana tem que ser o próximo rei. So for this reason, he afraid. Então por isso ele fica com. Ele tem esse medo. You understand? If you go any pilgrimage place, Se você for a qualquer local de peregrinação, a sua mente automaticamente ela se acalma. understand? Ela se eleva. In this, Entende? maybe your question will come. Why Talvez você se pergunte, did they choose the Kurukshetra place for the? por que eles escolheram Kurukshetra como local de guerra, They can choose other place. da batalha? Eles podiam ter escolhido outro local para a batalha. Actual Jogmasi arranged this. Na verdade, foi Jogamaya que arranjou. Jogmasi arranged, and Ela arranjou once in the beginning of the creation, que no começo da criação, em Satyuga, one king, maybe Kuru, tinha um rei chamado Kuru, he was plowing the land. que ele estava arando a terra. That time Indra came, what you do? Indra veio e falou, por que você está arando essa terra? That time, if anybody will die, Aí ele falou, se alguém morrer aqui, will be get the liberation. essa pessoa vai alcançar a liberação, Mukti. Understand? Entendeu? Very easy to get the liberation. É muito fácil alcançar a liberação, Mukti. If you die in Se the você morrer em Kurukshetra. 7 Moksha Daini place. Existem 7 locais que concedem a liberação. You liberation or not? Dá liberação ou não dá? Você quer liberação? Mukti? Liberation Mukti. Quem quer Mukti? No. Mukta Janata Rupam. Só assim. Mukta Janata Rupam. Krishna says also, Krishna fala, if I give the 4 types of liberation Mukti, se eu conceder os 4 tipos de liberação, os meus devotos puros não querem. you are liberate, those are mood of judge. Quem tem humor de Vraj não quer. Saloko, Sasti, Samipon, Sal. Saloka Shasti Samipe Sarupe. 4 types of Mesmo que eu ofereça esses 4 tipos de liberação, esses meus devotos de Vraja não querem. take the Então, por falar de Sayudhya Mukti? liberation Mukti, that we call Savijya Sayudhya Mukti, então, quem é querer? A unidade com o Brahma, ou seja, você se fundir na luz de Deus. Existem 4 tipos de Mukti.
Salukya, Samipya, Shasti e Sarupya. E tem a quinta, Sayujya Mukti. Sayujya Mukti significa unidade com o Brahma. Se você se fundir na luz de Deus. Quem vai querer isso? Ninguém vai querer isso. Então, o Bhagavad confirma. Diya Manayam, esse verso diz. Mat Sevanam Jana. Entendeu? Os devotos puros não querem nenhum tipo de liberação, de Mukti. Entendeu ou não? Por que eu estou falando isso? Porque é um dia super excelente e auspicioso. Ganga Devi descendeu de onde? De Goloka Vrindavana. Em Satya Yuga. Ontem eu contei duas histórias. Perdão, desceu de Satya Loka. É do pote de Senhor Brahma. Então, é uma saque de Shrimatirádika. Quem é devoto no modo de Madhura se lembra desse passatempo. E faz a oração ao Ganges nessa forma. A qual? Ganga? Ela que é uma saque de Shrimatirádika. Ontem eu falei. Eu contei como Ganga, como ela apareceu. Como que Viraja. O nome de Ganges é Viraja. Como que ela... Viraja. Outro ponto. Se você se banhar no Ganges hoje, você vai se libertar completamente de Maya. Entenderam? Shankaracharya glorificou Brahma, glorificou Ganges. Shankaracharya glorificou Ganges. Shankaracharya é diretamente a manifestação de do Sr. Shiva. Shankara Sakshat. Bhaktivinoda Thakura, no início de Javadharma, glorifica Shankaracharya. Shankaracharya, ele não é diferente do próprio Sr. Shiva. E o Sr. Shiva é um devoto muito querido do Senhor. As escrituras dizem: não ouça filosofia Mayavada. Senão tudo você vai acabar com a sua vida. Se você ouvir o comentário do Vedanta Sutra dos que seguem Shankaracharya, você vai perder tudo. Você, já era para você. Mas, de qualquer forma, Shankaracharya é diretamente do Shiva. E foi ele que colocou a fundação para Shuddha Bhakti nesse mundo. Se Shankaracharya não tivesse aparecido nesse mundo material, seria muito difícil estabelecer Shuddha Bhakti. Tem que pensar, tal pessoa é Mayavada, isso aqui. Não. No primeiro capítulo do Javadharma, Bhaktivinoda Thakura glorifica Shankaracharya. Explica isso. Shankara Sakshat. Que assim, Shankaracharya não era uma pessoa ruim. Mas a filosofia que ele pregava é assim. Então você não deve ouvir a filosofia de alguém que esteja pregando uma filosofia que não seja boa. Entenderam? Mas o Shankara em si, o Shankara em si ele não tem nenhum defeito. Por quê? A própria Devi Parvati perguntou para Shankaracharya. Perdão, perguntou para o Sr. Shiva, Shankara. Você é um devoto puro, meu marido. Eu sei. Por que você pregou a filosofia Mayavada? Sabe que ele dá um Brahma, botando assim.
Isso aí são apenas parte dos Vedas. Kandavakya. Você ficou pregando essas passagens do Veda. Por exemplo, Aham Brahmasmi. A diva nunca vai se tornar Brahma. Nunca vai se tornar Brahma. Você sabe tudo. Por que você está pregando a filosofia Mayavada? Shankara Shiva falou para Parvati: Parvati, não é culpa minha. Não é culpa minha. Foi o Senhor Krishna que mandou eu fazer isso. Que falou: oh, Shankara, pregue a filosofia Mayavada. Porque os demônios perturbam a mim e os meus devotos. Você vai pregar essa filosofia Mayavada. Aham Brahmasmi. Mayavada Prachana Buddha Uchati. Actually, Mayavada is called hidden Buddhism. A filosofia Mayavada é um budismo encoberto. É um budismo disfarçado. É um niilismo, porque diz que tudo vem do zero. O budismo é um niilismo, que diz que tudo vem do zero e volta, tudo vem do nada e volta para o nada. Entendeu? Mas se você analisar profundamente, o que significa zero? Que tudo vem do zero ou do nada. É o akasha, o espaço. Sem espaço não dá para fazer nada. Então zero é o zero is hero, hero is zero. É como se fosse o zero, o nada é tudo, tudo é nada. O Gurudev falou em inglês: zero é o herói é o zero. Você entendeu? Ou seja, qual é o valor do zero? Quando você coloca um número 1 do lado do zero, aí quanto mais zeros você botar, esses números zeros estão dando valor para aquele número 1. Não existe. O zero em si não tem valor nenhum. Então, mas se você botar o número 1 do lado, e aí do lado direito você colocar 0, aí vira o número 10. Se você botar mais um 0, qual o número que fica? 100. Cada 0 que você colocar mais, multiplica por 10 aquele valor. E se você tirar 1 do lado esquerdo, aí qual é o valor do 0? Não é mais nada, não vale nada. Então, 0 é o herói é o 0. O 0 é então, o 0 é o herói. É um trocadilho com a palavra em inglês também, zero hero, que parece a mesma pronúncia. Então, 0 é o herói. O 0 é o herói, sempre se lembre, o 0 é o herói, mas é um trocadilho que tem que pensar uma palavra em português que equivale ao trocadilho do inglês, porque a pronúncia é muito similar, zero hero. O 0 é o herói quando você coloca o número 1 do lado do 0. E aí, então, esse 0, ele na verdade vale o que? 10, 100, 1000, como o Gurudev está falando. E ao contrário, o 0 vai ser 0 mesmo, não vai ser quando não tem 1 do lado. Não existe nota de 0. Ah, me dá uma nota de 0. Não existe. Você fala, me dá 50 euros. Aí você fala para alguém, me dá 0 euros. Não, ninguém dá. Não vale nada. Não vale nada, nem existe. Então, 0 é herói é 0. Essa filosofia vem daí. Sem espaço, a gente não consegue fazer nada.
Zero também significa a caixa, o espaço. Espaço. Everywhere is space or not? O espaço tem toda parte ou não? Sim. Não tem nada Five things are important. sem espaço. 5 coisas importantes. Terra, fogo, água, ar e éter. Os 5 elementos. Earth, water, fire, Terra, fogo, água, ar e éter. and inside the space, that is also making the sound. E também existe som no espaço. There is no space, no sound. Se não tem espaço, não tem som. So he was saying, Então ele diz make the noise. que quando o pote está vazio, o som ressoa. Por exemplo, a meridanga que a gente toca. Inside is yours. Dentro da meridanga tem espaço, por isso que o som ressoa. Sound coming or not? O som vem ou não? So don't you think the space was zero usually? Não pense que o zero ou vazio Wait. é inútil. Não. Tem valor quando tem um do lado. Five minutes, Shankaracharya. Por que eu estou falando isso? He told to them, Shankaracharya falou para Devi Parvati, não é culpa minha. because Lord himself ordered to me. Porque o próprio Senhor me mandou. Ele me falou para eu. Ele falou, Shankara, vai pegar a filosofia Mayavada. Eu sou Brahma, eu sou Deus. Os demônios vão ficar muito felizes com essa filosofia. Sim, eu sou Brahma. Exemplo, Hiranyakashipu, ele fala, eu sou Deus, eu sou Brahma, ele adora. Ele diz isso, né? Eu sou Deus. So saying Mayavada, Certo. Mayavada, also Satam, Rakshana Buddha Uchati. Buddha philosophy. Shastram, esse verso diz. Então, o budismo diz que tudo vem do zero, ou do nada, do vazio, e tudo volta para o vazio e para o nada. Isso que diz a filosofia budista. But anything cannot manifest from zero. Mas nada pode vir do zero, ou do nada. Something is coming from something. As coisas vêm de algum lugar, né? Não nada. Where you have come? Por exemplo, vocês vieram de onde? Coming from your parents. Você veio dos seus pais. Your parents coming from E os seus pais vieram de onde? his parents. Os pais dele. His parents, you can say, Deles. where is coming? E está vindo de onde? You are coming from Todos nós estamos vindo de Deus. Todos nós. because no God. Se não tivesse Deus, como que a gente apareceria nesse mundo? Where you come? De onde a gente viria? This is true. Verdade ou não? So in this way, this philosophy is established. Everything Então, coming essa from filosofia é estabelecida que tudo vem somebody. Something is coming from. de algo. Ou seja, tudo vem de algum lugar. This is true. As coisas vêm de algum lugar. And Buddhists, they don't believe. Os budistas não acreditam que os Vedas são transcendentais. Vedas is what? Eternal and transcendental. Mas os Vedas são eternos e transcendentais. Why? And Buddhists are called Por que os budistas são chamados de ateístas, os budistas? Por quê? they don't say Vedas is transcendental. Porque eles não aceitam que o Veda é transcendental. And Vedas is what? Bhagavat Mukha Nisita. Os Vedas são diretamente falados pela boca do Senhor. Bhagavat Mukha Nishtavani. Direct manifested from the mouth of Lord. Os Vedas se manifestam diretamente da boca do Senhor. Bhagavad Gita. Everything Veda Purana Upanishad Bhagavad Gita. manifested from Tudo se manifesta da boca do Senhor. mouth of Lord. And the Gita is saying what? Na Gita se diz o quê? Shri Bhagavan Uvacha. What is it? Shri Bhagavan Uvacha. Deus disse, né? Deus disse. Na Gita fala isso. Você está falando, você fala, significa que você tem boca. Deus também. Você tem tudo. Mas quem é ateísta diz, Deus não tem forma. Maybe you will say, yes, Vedas have I have no. O que está aí? Traduz um pouquinho. Então,
Então, tem um verso que diz que Krishna diz o seguinte. Um verso ele fala aqui. Não tô conseguindo ouvir. Gurudeva quer um caderno dele. Tem um verso muito bonito. Ouça um pouco sobre filosofia. Nas partes do Shastra que se diz que Deus não tem forma, Nirakara, você deve entender que Deus tem uma forma transcendental. Isso sim. Não é uma forma material, é uma forma transcendental. Olha esse é o verso. Aksharam Param Brahma. Aksharam para Brahma. Está explicado. Brahma é Akshara para Brahma. Form of letter? Letter. Aksharam significa que ele é a forma da letra. E também Aksharam significa que ele é imperecível. Ele também é Jyoti Swarupa, ele é refulgência. Gunatitam. Ele está além dos 3 gunas de Maya. Akshara Brahma. Ele também é Setchamai. Setchamai significa que ele é totalmente independente. Ele não depende de ninguém. Setchamai. Ele faz tudo de acordo com o seu próprio desejo. Então ele é chamado de Setchapurush. Anantakam. Ele manifesta muitas formas ilimitadas. So now coming in this verse is saying Nirakaram. Nirakaram. He has no form. So how we establish this? Então, como estabelecer esse verso quando diz que ele tem forma, mas Nirakara diz que ele não tem forma, significa que ele não tem forma material. É isso que significa. A forma dele é transcendental. Quando o Shastra diz que ele é Nirakara, significa que a forma dele é transcendental. A forma dele não é material. Aksharam para Brahma Jyotirupa Sanatana. Gunatitam. Aprendam esse verso é muito lindo. Todos aprendem esse verso. De onde é? Esqueci. No Bhagavata ou na Gita? Procure. Aksharam para Brahma Jyotirupa Sanatana Gunatitam Nirakaram Setchamayam Anantakam. Encontra o verso. Primeira linha, você pode colocar pela primeira linha do verso. Aksharam para Brahma Jyotirupa Sanatana. Encontrou ou não? Talvez seja do Bhagavata ou da Bhagavad Gita, um dos dois. Aksharam para Brahma.
Ela achou a Bhagavad Gita 7.28. Qual o verso? This is bem? Bem? Brahma Vaivarta Purana. Brahma Vaivarta. De volta, achou o verso. Que o Gurudeva falou que eu não tenho no meu caderno, mas eu esqueci de botar a referência. Capítulo 4. Está dizendo a referência certinho do verso para o Gurudeva anotar. O Gurudeva está anotando no caderno dele a referência. Capítulo 21. Verso 178. Brahma Vaivarta Purana. Esse verso é muito bonito. Por que eu tô falando isso? Shankaracharya, ele em si não tem nenhum defeito. Ele não fez nada errado, ele mesmo. Ele não fez nada de errado. Ele, na verdade, estabeleceu o Vaishnava Dharma. Externamente, você está pensando, Shankaracharya destruiu a filosofia Vaishnava, mas na verdade não. Ele estabeleceu a filosofia Vaishnava. Devoto perguntou como? Porque os budistas achavam que tudo vinha do zero, vinha do nada. Shankaracharya disse, não é que vinha do zero. Tudo vem de Brahma, vem de Deus. Ele falou, tudo vem de Brahma. Shankaracharya falou, tudo vem de Brahma. Em vez de falar tudo vem de zero como os budistas, ele falou, tudo vem de Brahma. E também ele explicou Bhaja Govinda, Bhaja Govinda, Bhaja Govinda Muramati. Pessoa tola, burra. Você deve adorar Govinda. Por que você está cantando Aham Brahmasmi? Você deve cantar Bhaja Govinda, Bhaja Govinda. Sirva Govinda. Bhaja significa sirva. Muramate significa você que é pouco inteligente. Shankaracharya estabeleceu. Bhaktivinoda Thakura, no primeiro capítulo do Javadharma, ele glorifica Shankaracharya. Mas ele escreveu um comentário impersonalista, Mayavada Bhasha. Mayavada Bhasha Shunele Roy Sarvanasha. Você vai acabar com a sua vida se você ouvir o comentário Mayavada. Impersonalista. Shankaracharya em si não fez nada de errado. Entendeu? Você não deve ouvir a filosofia Mayavada que ele proferiu. Por que ele pregou a filosofia Mayavada? Foi por ordem do Senhor Krishna. Dessa forma, Shankaracharya, o Senhor Shiva, protegeu o Senhor. O Senhor Shiva é muito espertinho. Ele mesmo não fez nada de errado. Ele é muito malandro, poderíamos dizer. Nesse verso, Mayavada Shastra. Então ele falou, Parvati, não é culpa minha. Foi Deus que mandou eu pregar, então eu peguei.
Deus, o Senhor mandou eu pregar a filosofia Mayavada, então eu estou fazendo isso, não é culpa minha. Tipo, eu só falar para você, traga essa água, e você traz. Isso não é culpa sua. A culpa de quem mandou você fazer aquela coisa, a culpa é da pessoa, né? Não de você que fez. Entendeu? Eu sou um instrumento apenas. Instrumento. Deus apenas me usou para fazer aquilo, mas eu fui um instrumento apenas. Então leia esse verso no Javadharma. Mayavada Shastram Prachana. Então, o Sr. Shiva falou para Parvati, foi Deus que mandou eu pregar essa filosofia Mayavada. Por isso eu peguei. Shankarel Nahi Dosh. O Sr. Shankaracharya, na verdade, não tem culpa nenhuma. Tipo, ele não fez nada de errado. Chaitanya Charitamrita explica. Mayavada Bhasha Shunile Hoi Sarvanash. Se você ouvir a filosofia Mayavada, você vai perder Bhakti, você vai acabar com a sua Bhakti. Então já deu a hora? Já deu a hora? Tome um café da manhã e vamos fazer o sacrifício de fogo. Devota está perguntando. De acordo com a filosofia Gaudiya Vaishnava, a gente vê Shankaracharya como um Vaishnava disfarçado? Gurudeva diz, não, ele não era disfarçado. A filosofia que era disfarçada. Entendeu? Por exemplo, uma bomba atômica, uma bomba nuclear. Quem usar a bomba atômica é que vai ser destruído. Entendeu? Não. Sorry, nuclear bomb again? Can you repeat the example? Bomba atômica. Entendeu? Eu acho que a maioria dos países tem bomba atômica, tem a bomba nuclear, tem a, como é que chama? Arma nuclear, né? Mas a bomba não está sendo usada. Quando você usa a bomba, é que ela causa destruição e que vai fazer mal e tal, né? Entendeu? Quem tem arma nuclear ou não, não importa, assim, não tem problema. Entendeu? Se é os Estados Unidos, Paquistão, tem arma nuclear, Índia, Bharat, Estados Unidos, perdão, França, Reino Unido. Mas quando você usa a arma nuclear e ela causa explosão, isso aí vai fazer mal. Se você ouvir a filosofia Mayavada, vai dar um grande problema. Isso vai gerar um grande problema. Então, fica a comparação. Arma nuclear todo mundo tem, não é? Ninguém reclama só de você ter, mas quando você usa arma nuclear, aí isso gera um problemão. Então, a filosofia Mayavada tá, ok. Só que se você ouvir, isso vai gerar um grande problema. Então, Chaitanya Charitamrita diz: Mayavada Bhasha Shunile Hoi Sarvanash. Não ouça o comentário da filosofia Mayavada. Entendeu? Leia o meu último livro,
Chaitanya Mahaprabhu accepts sobre como Mahaprabhu aceita os Mahavakyas de Shankaracharya e oferece respeitos a Shankaracharya. Está no livro novo de Gurudeva. Já leu ou não? Não deu ainda? É um livro ótimo. Chaitanya Mahaprabhu accepted Mahaprabhu tem um Shankar. capítulo do livro de Gurudeva que fala como que Mahaprabhu aceita a filosofia de Shankaracharya. Everybody choked. Todos ficam, com o título todo mundo fica assim, tipo, Accepted. chocado, assim. Como assim Mahaprabhu aceitou a filosofia de Shankaracharya? Tá- Sri Chaitanya O nome do capítulo é accepts Mahaprabhu aceita Maya. o Mayavada de Shankaracharya. O título do capítulo é assim: Mahaprabhu Shri Chaitanya Mahaprabhu aceita Maya. a filosofia Mayavada de Shankaracharya. Então, isso deixa a pessoa curiosa, assim. Como assim? Aí a pessoa lê o capítulo. Muito, muito bom. O livro novo de Gurudeva. Então, esse é um título chocante, assim, que faz as pessoas quererem ler mais. Que a pessoa vai querer saber como é possível que Mahaprabhu tenha aceito a filosofia Mayavada de Shankaracharya. A pessoa fica atraída, assim, fica chocada, assim, fica curiosa para saber. And how Chaitanya Mahaprabhu Como Mahaprabhu recited the 4 verses. recitou, So 4 são as 4 partes do verso, aphorism. as 4 partes do verso Trinada Pesunitina. Mahaprabhu é relacionado cada um dos Mahavakyas de Shankaracharya com cada parte desse verso Trinada Pesunitina. É muito interessante, muito interessante. If you are the students of Se você estuda philosophy, filosofia, você vai ficar muito curioso, muito interessado. Nunca ouvi dizer que Mahaprabhu aceita a filosofia de Mahaprabhu, de Shankaracharya, perdão. Na verdade, quem falou originalmente sobre isso foi o meu Gurudeva Srila Vamana Maharaj. Foi o meu Gurudeva Srila Vamana Maharaj que escreveu um artigo sobre isso. Está escrito ali. Dei crédito ao meu Gurudeva Srila Vamana Maharaj. you understand? Entendeu? Não foi ele que falou sobre isso. Leiam. Otherwise, not Hare Krishna not coming. Senão, o Hare Krishna, o santo nome puro, não vai se aparecer na sua língua. Agora tomem prachada, depois da prachada, você vai vestir de fogo, aí a gente vai sair. Rápido, tomem prachada rápido.